Todo e qualquer fã de uma saga, trilogia ou franquia de enorme sucesso já deve ter se deparado com um termo bastante popular na internet: Lost Medias. Em tradução livre, essas mídias perdidas são assim descritas como conteúdos que, por motivos diversos, se perderam, tornaram-se inacessíveis ou se resumiram a rascunhos que não foram levados adiante. Dentre exemplos antigos e recentes de Lost Medias, temos os episódios perdidos da Vila Sésamo, a parte 3 da saga dos Piratas no seriado Chapolin, o curta animado de Shrek por Chris Farley, a versão para PlayStation 3 e Xbox 360 de Mortal Kombat X, que nunca foi lançada, dentre muitos outros. E como era de se imaginar, a saga Matrix, responsável por originar debates os mais diversos sobre seu enredo, personagens e inspirações, também possui suas mídias perdidas, com a mais interessante delas sendo um de seus primeiros esboços para o roteiro do primeiro filme. Desenvolvido pela Wachowski em 94, o texto trazia muitos dos elementos que seriam aproveitados no filme, que se tornaria um divisor de águas na sétima arte. Outros que acabaram sendo deixados de lado, seja por interferência do estúdio ou em prol de um formato longa-metragem. No 15º capítulo do quadro Pergunta a Matrix, vamos conhecer mais sobre o roteiro perdido do primeiro filme, criado em 1994, e que cimentou muito do que conhecemos sobre a saga, mas também nos deixou diversas ideias, boas e ruins, que nunca viram a luz do dia. E se você deseja conhecer mais sobre a saga das Wachowski e ter uma visão elegante sobre essa e outras obras do cinema, TV, animes e muito mais, considere se inscrever no canal, curtir e compartilhar o conteúdo e ativar o sininho das notificações, para ficar informado sempre que lançarmos novos vídeos. Como jeito de conhecimento popular, veio do amor das Wachowski pelos universos dos quadrinhos, cinema, animação japonesa, videogames e tantas outras expressões artísticas, bem como pelos seus estudos de filosofia, religião, política e sociologia, com todos esses elementos compondo o que viria a se tornar o filme lançado em 99. Tanto em estética quanto em substância. E como todo e qualquer projeto dessa magnitude, diversos argumentos, ideias e rascunhos foram desenvolvidos e debatidos, até se chegar ao produto que conhecemos. Dito isso, o primeiro script desenvolvido do início ao fim pelas irmãs Wachowski foi concluído em fevereiro de 94 e entregue ao produtor Joel Silver, que viria a produzir os 3 primeiros filmes. O primeiro fato curioso dessa versão já vem em seu resumo, que descreve o enredo como a história de um hacker que é recrutado por um bando de rebeldes em uma realidade virtual do futuro, onde combatem máquinas conhecidas como Cybermarines. O confronto ocorre na Matrix, uma realidade virtual que constantemente recicla o tempo, situando-se entre os anos de 89 e 2009, em que os seres humanos são utilizados como energia para Cybermarines. Embora essa descrição guarde mais semelhanças com obras sci-fi como Terminator do que com Matrix como conhecemos hoje, é curioso notarmos aqui um embrião de ideias que seriam melhor desenvolvidas no futuro da saga, como a tal reciclagem da realidade simulada, o que seria aproveitado em Reloaded, na cena em que o arquiteto menciona a existência de 6 versões da Matrix. Inclusive, essa renovação temporal de um ambiente simulado é um dos pontos de intersecção entre Matrix e outro filme cultuado que já foi comentado aqui no canal, Dark City, dirigido e roteirizado por Alex Proyas. Ele já argumentou que as Wachowski teriam pego ideias de seu filme, mas considerando que o primeiro roteiro das irmãs existia desde 94, o mais provável é que os realizadores das duas obras apenas compartilharam ideias semelhantes. Mais adiante no roteiro, a sinopse fala sobre um personagem chamado Ed, um hacker que estava em um orelhão falando com sua namorada, Christie, sobre tudo o que havia descoberto e o quão ansioso estava em revê-la. Porém, ele é abordado por agentes do FBI e da SWAT, e mesmo sendo um adolescente, ele demonstra habilidades sobre-humanas, dando cabo da situação com facilidade. Ele então entra em contato com um homem chamado Morpheus, que lhe ordena procurar um local remoto para que ele faça uma ligação. No entanto, em seu caminho surge o agente Brown, um homem de paletó e óculos escuro, com habilidades semelhantes e até superiores, que consegue deter Ed no momento em que ele fazia ligação e usa uma espécie de soro da verdade para obter informações. Dentre elas, o agente conseguiu 3 nomes, sendo um deles Neil. Junto ao agente Brown estava Smith, que atende à ligação que Ed havia feito para Morpheus e responde que mais cedo ou mais tarde também irá capturá-lo. A cena então corta para Neil, um hacker que está trabalhando no meio da noite, quando recebe uma ligação de Morpheus. O personagem então é levado por uma colega hacker conhecida como Trinity até um local, onde lá Morpheus está o aguardando.
Essa última parte mantém a essência de como os caminhos de Neo, Trinity e Morpheus se cruzam, mas com um grande diferencial sendo a participação do personagem. Ed, ainda que não seja mencionado na trilogia, o filme A Arte da Matrix confirma sua existência, sendo ele um membro tripulante da Nabucodonosor que Morpheus acreditava ser o escolhido. No entanto, mesmo sendo o possível salvador da humanidade e descobrindo a verdade sobre o mundo, Ed apenas desejava voltar para sua namorada, o que o fez entrar na Matrix, onde ele acabou sendo capturado pelos agentes. Para piorar, temendo que Ed entregasse informações vitais sobre a resistência humana, o próprio Morpheus removeu o plug que conectava a mente de Ed, o levando à morte. Esse elemento da trama levaria Morpheus a proibir relacionamentos românticos dentro da sua equipe, para impedir que o mesmo que aconteceu com Ed se repetisse com Neo. Ironicamente, isso tornaria Morpheus um personagem bem menos condescendente e que, assim como as máquinas, exerceria controle sobre os demais, ao invés de estimular a busca por liberdade. Além disso, a morte de Ed seria também um dos fatores catalisadores para a traição de Cypher, que, tal como o próprio diz no filme, não considerava a vida no mundo real como ser livre. Esse é outro elemento de plot que poderia ter sido explorado na versão final, mas feliz ou infelizmente, não foi levado adiante. Seguindo, após a conversa entre Morpheus e Neo sobre a Matrix e o mundo real, o protagonista seria levado até uma sala onde Trinity e os demais hackers estão mexendo em computadores, e lá ele recebe uma pílula, que aparentemente seria para dar início ao teste médico, mas que serviria para quebrar as barreiras entre Neo, o mundo real e o virtual. Ou seja, nessa primeira versão do roteiro, ao invés de se encontrar em meio aos casulos comportando seres humanos em uma cidade das máquinas, Neo seria apresentado à Matrix ao ingerir essa pílula. Porém, a experiência o levou a sofrer um ataque cardíaco, o que o deixou inconsciente. E quando recuperou seus sentidos, estava de volta em seu quarto. Mais uma vez, temos uma diferença enorme entre a versão inicial e final do roteiro de Matrix, sobretudo no icônico momento que Morpheus oferece a escolha entre as pílulas azul e vermelha. E ao invés disso, o primeiro roteiro demonstra apenas uma pílula, que causaria um efeito na mente de Neo para ele enxergar o quão falsa era a realidade que habitava. Além disso, diferente do filme, vemos que a conversa entre Morpheus e Neo ocorre antes de ser perseguido e interrogado pelos agentes. Inclusive, quando a cena do interrogatório ocorre devido ao infortúnio de Neo em se recusar a descer do andaime do prédio da Metacortex e se entregar aos agentes, no primeiro roteiro, toda a experiência acabou servindo como um teste de confiança para Morpheus. Isso é esclarecido quando, após os agentes terem interrogado Neo, esse não ter revelado a identidade e localização de Morpheus. Ele é abatido por eles e acorda na cama de hospital, com Morpheus surgindo e dizendo que ele havia passado no teste. Depois disso, as coisas ocorrem de maneira semelhante, com o Neo sendo recebido pelos tripulantes da nave Nabucodonosor e passando por um treinamento simulado, onde é apresentado sobre a história do mundo real. Porém, novamente existem diferenças, e nesse mundo, o futuro foi dominado por máquinas, que inicialmente foram criadas como uma força policial e eram programadas para defender a raça humana e estabelecer a ordem. No entanto, elas se rebelaram contra a humanidade e o conflito armado se iniciou. Em determinado momento, as máquinas, que viriam a ser chamadas posteriormente de Cybermarines, começaram a perder energia, e sem uma fonte própria, decidiram usar os seres humanos como baterias e mantendo todos presos em uma realidade simulada chamada Matrix. Morpheus então seria o líder de um grupo de resistência que conseguiu se libertar e que está trazendo mais seguidores para sua causa, formando uma sociedade organizada que criou a última cidade humana, conhecida como Zion. A batalha então ocorreria tanto no mundo real quanto na Matrix, com os membros da resistência invadindo a simulação para libertar mais mentes e obter mais informações, assim como no mundo real, onde os seres humanos restantes combatem as forças dos Cybermarines, com um deles sendo a materialização do agente Smith. Como vemos, mais elementos da trama foram drasticamente modificados, sobretudo em relação à origem da guerra entre humanos e máquinas, em que na primeira versão eram robôs criados como força policial e que se rebelou, enquanto na versão final foram inteligências artificiais tratados como escravos para realizar atividades essenciais, até que um deles, o androide B166ER, matou seus donos ao se ver diante da sua iminente destruição. Ainda assim, um detalhe curioso está na origem do agente Smith. Enquanto que na versão final, o personagem era um programa desenvolvido para proteger a Matrix, sem uma forma corpórea, no primeiro roteiro, ele possui uma versão personificada em um Cybermarine, algo que de certa forma foi reaproveitado em Reloaded, quando Smith consegue corromper e dominar a mente de Bane. Seguindo com o roteiro inicial, Neo então inicia seu treinamento e começa a aprender de maneira instantânea sobre artes marciais e demais conhecimentos importantes para que ele se torne parte da resistência. E assim como no primeiro filme, Morpheus acaba sendo capturado pelos demais agentes.
que desejam obter os códigos e acesso a Zion. No entanto, o desenrolar da trama toma outros caminhos. Diante da ameaça de Morpheus de entregar os agentes e as informações que precisam para acabar com a resistência humana, Trinity sugere que eles disparem mísseis com tecnologia de pulso eletromagnético, que fará com que as máquinas e a própria Matrix sejam desativadas, enquanto os seres humanos seriam poupados. Neo, no entanto, diz que ao invés disso, eles precisam salvar Morpheus. Ele então retorna à Matrix para salvá-lo, invadindo o prédio onde seu mentor está preso, o resgatando e o levando de volta. Mas antes que pudesse retornar, ele tem seu confronto direto com Smith, saindo vitorioso. Neo volta ao mundo real com Morpheus, com a ajuda de Trinity, mas ela já havia disparado os mísseis contra as máquinas, causando a destruição de todas elas, junto com a Matrix. Neo e Trinity então declaram seu amor mútuo e se beijam, com Morpheus vendo a cena e sorrindo, percebendo que, diferente do que pensava, o amor não deveria ser restringido, pois era um sentimento que levava os seres humanos a realizar atos em prol de sua salvação. Por se tratar de uma versão inicial e ainda rústica do roteiro, é perceptível que a história das Wachowski ainda seguia um padrão visto em diversos filmes de ação e ficção científica da época, com um final feliz clichê, sem grandes debates ou profundidade. Além de não desenvolver certos aspectos que ele menciona, como o fato de Neo ser ou não escolhido, além de ter diversas situações e figuras ausentes, como qualquer menção ao oráculo e demais tripulantes da Nabucodonosor. Ainda assim, esse foi o primeiro esboço do filme que viria a mudar o mundo, e ao ser recebido pelo produtor Joel Silver, a recepção teve sentimentos mistos. De acordo com ele, embora o roteiro fosse bastante promissor em seu início, todo o seu desenrolar caía em uma ficção científica bizarra, confusa e que, pelos elementos visuais mencionados na trama, demandaria um alto custo de produção. Ele até mesmo disse que no status atual do roteiro, caso ele fosse vendido por um valor mais baixo, poderia ser levado adiante, embora ainda precisasse de reescritas para se tornar comercialmente viável. Analisando a história do roteiro de 94, a opinião do produtor Joe Silver, embora não tenha sido das mais simpáticas, foi bastante razoável ao apontar as virtudes e defeitos do primeiro esboço criado pelos Wachowskis. É curioso notar que, dentre as suas críticas, estava o lado mais filosófico e espiritual da trama, que tornava tudo confuso e pouco atrativo para os padrões de Hollywood, enquanto que a parte inicial, envolvendo a sequência de ação entre o personagem Ed e os agentes, foi o que mais lhe interessou. Ironicamente, as Wachowski ouviram sua análise, mas tomaram um caminho completamente inverso, focando em aprimorar os pontos da trama que foram alvo de maiores críticas, e reduzir ou até mesmo cortar os elementos que foram mais bem aceitos, o que levou à retirada do personagem Ed e do conceito das máquinas Cybermarines. O roteiro ainda passaria por mudanças ao longo dos anos, inclusive com a já conhecida mudança sobre o conceito das máquinas usarem a humanidade não como baterias, mas como fonte de processamento de informações, o que também foi considerado confuso pelos produtores e o estúdio, levando à manutenção da ideia dos humanos servirem como fonte de energia. Além disso, as exigências do roteiro levaram a produção a gravar as cenas em Sydney, ao invés de nos Estados Unidos, como forma de reduzir custos, esses que também seriam utilizados para a criação dos efeitos visuais revolucionários e as elaboradas coreografias da sinalização. Felizmente, apesar das dificuldades, as Wachowski conseguiram reverter todas elas e levar a sua visão adiante, criando uma das obras cinematográficas mais importantes do cinema moderno, que conseguiu mesclar ação kung fu, tiroteio ao melhor estilo John Woo, filosofia e ficção científica em um filme que se tornou influente para toda uma geração. Iniciou uma franquia de enorme sucesso. Seu primeiro roteiro desenvolvido, já no longínquo ano de 94, certamente carecia de polimento e maior desenvolvimento, mas nessa versão final era visível o potencial da história criada pelas Wachowski, e só temos que respirar aliviados pelos produtores terem dado uma chance a essas ideias tão únicas e que fazem falta no cinema blockbuster atual. E aqui encerramos mais um vídeo. Esperamos que todos tenham apreciado e reforçamos a importância de curtir, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo e ativar o sininho das notificações. Nos veremos em breve com mais um conteúdo de nível elegante.